Folha começa agora mais uma transmissão ao vivo, direto aqui da redação da Folha de São Paulo. Hoje a gente vai falar sobre a denúncia que foi oferecida ontem no âmbito da Lava Jato contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e hoje a condenação do amigo do Lula, o pecuarista Bunlai, que teve mais uma condenação, ele já está preso e mais uma condenação. O Lula hoje falou... na parte da tarde, afirmou que a sua defesa já havia dito que tudo é um truque de ilusionismo, qualificou assim a denúncia apresentada contra o ex-presidente, e o Lula deu uma declaração dizendo que se for provado qualquer ato de corrupção contra ele, ele irá a pé até a delegacia, como os fiéis vão até a Aparecida do Norte pagar a promessa e se redimir dos seus pecados. Bom, eu estou aqui para falar sobre isso com o Mário César Carvalho, que é repórter especial da Folha, ele vem acompanhando já há muito tempo a Operação Lava Jato, e a gente vai entrar via Skype com o colunista da Folha, Bernardo Melo Franco. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cadu. Mário, primeiro você. Bom, mais um passo na Operação Lava Jato, muitas pessoas, não só no PT, como alguns especialistas também qualificaram ali um pouco de estranha, né, o conteúdo dessa denúncia contra o ex-presidente Lula, que, enfim, que provas ainda foram, enfim, retroagir um pouco, né, no âmbito lá do mensalão ainda. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. O principal estranhamento sobre essa denúncia é o caminho que ela percorre para chegar até o triplex do Guarujá, que é o alvo da investigação. Teria sido um benefício dado pela OAS ao ex-presidente Lula, e quando foi descoberto pela imprensa, o ex-presidente Lula não quis mais o apartamento. Essa é basicamente a história. Para narrar um suposto caso de corrupção e lavagem, eles voltam ao começo da posse do Lula na presidência, voltam no começo dos anos 2000 e fazem um histórico associando o governo do PT ao que eles chamam ali do governo gerido por propina, uma propinocracia. Criaram esse termo ali, um termo bastante forte, um adjetivo bastante forte, para tentar caracterizar o que teria sido o governo do PT. Outros adjetivos foram apresentados também sobre o Lula. Ele foi tratado ali como o maestro da corrupção, como o comandante supremo, o grande general. Eu fiquei com a impressão de que sobrou retórica e faltaram provas. Mas o fato é que foram apresentados ali, fala-se 7 atos de corrupção passiva, 64 de lavagem de dinheiro, né? E a própria mídia, a Folha, inclusive, noticiou a questão do favorecimento do triplex em Guarujá, né? Claro. Pela OAS, Olha, etc. Então, não resta a menor dúvida que a OAS reformou o apartamento para beneficiar o ex-presidente Lula. Isso é líquido e certo. Um triplex teria gasto ali, segundo laudos da Polícia Federal, por volta de 3 milhões ao todo para fazer as reformas, né? Isso é fato. Agora, a denúncia é muito mais ampla que isso. Ela caracteriza o Lula como o grande comandante, ou o general supremo, o comandante supremo, como você queira, do Petrolão. É basicamente isso. E eu não sei, tenho dúvidas, se há provas para se chegar a tanto. Eu acho que, por exemplo, na questão do triplex, até você consegue encontrar alguns nexos. Você encontra indícios, provas cabais, como os próprios procuradores disseram ontem, não tem. Tanto que nas duas apresentações de ontem, do Deltan Dallagnol e do Robertson Pozzobon, eles falam em indícios. Essa vai ser a batalha jurídica. Essa vai ser a grande batalha jurídica, e eu acho que o ex-presidente Lula já deixou claro qual o caminho que ele vai seguir. Hoje ele fez um ato aqui em São Paulo, a defesa dele, e ele escolheu um caminho claramente emocional. Pois é, isso que eu queria ir ao Bernardo perguntar a ele, como é que ele avalia aí enfim,
o discurso do Lula, né? Quer dizer, ele está mais interessado nesse discurso que transpareceu, salvar o próprio mito, né? Como a gente conversou um pouco antes aqui, e manter ali o seu estoque político, digamos assim, né? É isso, quer dizer, acho que ficou bastante claro que a intenção dele ali é preservar o seu capital político, né? Ontem à noite, pouco depois da apresentação dos procuradores, o advogado do Lula, o Cristiano Zanin, fez uma entrevista na qual ele apresentou documentos, fez lá o outro lado, como a gente chama na Folha, jurídico, a contestação jurídica da peça em relação a esse caso do triplex e o caso do armazenamento dos presentes, também custeado pela construtora OAS. O que o ex-presidente Lula fez hoje foi um discurso fortemente político, de olho, primeiro, eu acho que em agrupar novamente as lideranças do PT, dar um discurso aos políticos aliados dele para defendê-lo no parlamento. A gente viu ali vários senadores e deputados atrás dele durante esse pronunciamento, e também para a militância petista. Em segundo lugar, claramente uma tentativa de salvar o próprio mito, né? O Lula, enfim, isso é um dado da realidade, ele é o mais importante líder popular, ou mais carismático líder popular dessas últimas décadas no Brasil, pelo menos desse período mais recente da nossa história. E esse mito do Lula, o metalúrgico que se tornou presidente da República, ele está fortemente afetado, fortemente desgastado pelas revelações da Operação Lava Jato. Agora, no aspecto das acusações em si, ele repetiu coisas que a gente já tinha ouvido. Ele insiste que aquele triplex não era dele, enfim, embora a gente saiba, como o Mário César apontou bem, que ele estava sendo reformado para o uso da família do Lula, chegou a ser visitado pelo próprio ex-presidente numa ocasião, mas enfim, ele se escuda no fato de que eles não chegaram a ocupar de fato aquele apartamento em nenhum momento, né? Eles tinham uma cota lá, num outro apartamento daquele prédio, e estavam recebendo uma promessa, como um presente da construtora, a melhoria daquele apartamento, mas não chegaram a ocupá-lo. Então, acho que nesse campo jurídico ele não apresentou muita novidade. Voltou a falar, se o triplex for meu, me dê a chave, etc e tal. O negócio dos presentes, a questão dos presentes da presidência da República, que estão armazenados, ou ficaram armazenados pela OAS, ele diz, olha, se quiserem, levem os presentes. Eu acho que lá no prédio da Procuradoria em Brasília deve ter muito espaço livre. Se quiserem, leve para lá. Quer dizer, nesse aspecto direto das denúncias, eu acho que ele foi pelo lado mais folclórico. Agora, sem dúvida, o ponto central do discurso é a defesa da biografia dele, da honra dele e também da família, né? Ele fez um apelo muito emocionado aí, citando a dona Marisa, dizendo respeitem a dona Marisa, não mexam com a minha família. Eu acho que essa questão dos procuradores de Curitiba terem denunciado também a ex-primeira-dama pegou muito forte no ex-presidente. Mário, e agora em relação ao desdobramento disso, né? O caso vai para frente e haverá numa eventual condenação, haverá um recurso. Como é que você vê aí o desdobramento disso, né? Agora começa a instrução. Se o juiz Sérgio Moro aceitar a denúncia, abre-se uma ação penal. Lula torna-se réu. Ele seria réu pela segunda vez, caso essa denúncia seja aceita. Ele já é réu em Brasília, num processo por suposta tentativa de obstrução de justiça, no qual ele teria tentado evitar que o Nestor Severo fizesse uma acordo-delação. E com pagamento de eventuais pagamentos, tem inclusive envolvimento do filho do Bunlai, do Maurício Bunlai, que teria ali repassado dinheiro para a família do Severo para tentar evitar a delação. Se o juiz aceitar, começa, como eu disse, a instrução. Isso deve durar ali seus 5 meses, 4 meses, ou seja, há uma possibilidade de ter uma decisão até o final do ano ou no começo do próximo ano. O Tribunal Regional Federal, que julga os recursos de Curitiba ou de Porto Alegre, Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, demora ali de 6 a 8 meses para julgar um recurso. Ou seja, se tudo seguir mais ou menos nesse ritmo, talvez até o final do ano que vem, ou no começo de 2018, o Lula tenha já uma sentença definitiva proferida por um grupo de juízes
condenatória num caso ali criminal. Ou seja, Lula perderia os direitos políticos segundo as regras da lei da ficha limpa. E aí, quer dizer, aí iria para o espaço um projeto que me parece bem claro do Lula e do PT, dele vir a ser candidato em 2018, não porque ele acha que vai ganhar, mas para tentar melhorar ali a imagem do PT, que está numa crise tão profunda, que eu conheço ali militantes históricos que dizem que o PT corre o risco de acabar. Eu acho que é esse embate que o Lula vai travar daqui para frente, né? Tanto da biografia dele, quanto tentando ali salvar o PT. Agora, Bernardo, do ponto de vista do governo em exercício, né, governo Temer, ventilou-se aí que o governo Temer avalia que essa denúncia contra o Lula é boa notícia, porque poderá arrefecer um pouco aí o ímpeto das ruas, enfim, da esquerda que está se manifestando no chamado Fora Temer, né? Você compartilha dessa opinião? Como é que você vê a avaliação aí dessa notícia para o governo Michel Temer? Olha, sem dúvida vai ter esse efeito imediato. A gente observa que a denúncia contra o ex-presidente Lula foi apresentada exatamente 2 semanas depois do impeachment da presidente Dilma, né, da confirmação do impeachment da agora ex-presidente Dilma. Nessas 2 semanas, a gente teve uma imersão, uma volta às ruas da esquerda, que andava bastante abatida pelo mensalão, que andava muito na defensiva, e essa militância petista de partidos aliados tinha voltado às ruas, voltado a fazer manifestações, saído assim, do corner político para defender o legado, fazendo o discurso do golpe e para atacar o governo Michel Temer, especialmente aí nessa agenda de reformas trabalhistas, da Previdência, etc. Nesse momento, claramente, a prioridade da militância petista, ela muda, ela passa a ser a defesa do ex-presidente Lula. Então, quando você tem que fazer a sua própria defesa, você reduz certamente a intensidade do ataque ao adversário. Nesse sentido, eu acho que sim, pode ser um reforço ou pode ser um alívio para o governo Temer. Agora, tem uma segunda questão que acho que tem que ser observada nas próximas semanas, que é qual vai ser o impacto, qual vai ser a leitura da opinião pública. E aí não falo só da classe média, das pessoas que estão mais no dia a dia do noticiário, mas enfim, do conjunto da população brasileira, desse caso do ex-presidente Lula. Porque essa defesa emocional dele foi feita com transmissão da televisão, vai ter ampla cobertura dos jornais. Quando isso ocorreu um episódio semelhante no mês de março, e o ex-presidente foi alvo daquela condução coercitiva para prestar depoimento por decisão do juiz Sérgio Moro, o que a gente observou nas pesquisas subsequentes foi que ele recuperou fôlego. Ele acabou saindo para uma boa parte da população como vítima de uma perseguição política, e em razão disso ele voltou a crescer nas pesquisas de opinião que projetam a eleição de 2018. Então, agora eu acho que a variável a ser observada pelos analistas políticos, por todos os partidos, é que efeito na opinião pública terá essa nova ofensiva da Lava Jato contra o ex-presidente Lula. Como o Mário César salientou aí no começo da nossa conversa, essa denúncia tem alguns pontos bastante vulneráveis, questionáveis. Em vários casos, até adversários políticos do PT têm apontado a possibilidade de exageros do Ministério Público Federal na acusação, especialmente nessa caracterização do ex-presidente como chefe de uma organização criminosa. Se pegar o discurso que o ex-presidente fez hoje, de que ele foi vítima, que ele está sendo perseguido, etc., a gente pode ter uma reversão de expectativas. Por sinal, hoje, o ex-presidente Fernando Henrique e o senador Aécio Neves, 2 principais lideranças do PSDB, estiveram no Rio de Janeiro e tiveram um tom bastante cauteloso ao comentar o pronunciamento do ex-presidente Lula. Os dois disseram, olha, é uma hora de desabafo, não vamos contestar o que ele está dizendo, a questão do Lula é com a justiça, etc. Isso já mostra que a oposição percebeu o risco do Lula sair vitimizado dessa história e, com isso, reconquistar algum apoio popular. Muito bem. Bernardo, quero agradecer mais uma vez aí a sua participação, agradecer ao Mário e convidar os internautas a continuar acompanhando aí o noticiário no site da Folha.com, cheio de desdobramentos hoje. Obrigado e até uma próxima.